Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé para a leitura bíblica, para a mensagem do Senhor. Eu quero que você abra comigo na palavra de Deus, nos Salmos, no capítulo do número 27. Eu quero ler 3 versículos, o versículo 1, o versículo de número 13 e o 14 do Salmo 27. É assim que diz a palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei, ou a quem temerei, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, a que recearei? Agora o verso 13. Certamente eu morreria se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te o teu coração, fortalece-o. Espera, pois, pelo Senhor. Curva a sua cabeça comigo numa oração. Pai, graças te damos por essa palavra. Acreditamos no poder vivo da palavra de Deus. Fala o nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, tira as vendas para enxergarmos as maravilhas da palavra, no poderoso nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Podemos assentar, por favor, glória a Deus. Os Salmos de Davi são muito preciosos, porque os Salmos de Davi, ele mostra que a nossa relação com Deus, ela passa pela nossa humanidade. Não é uma relação que nós precisamos nos transformar em anjos para ter essa relação com Deus. Mas é uma relação onde nós, como homens, fazemos conexão com Deus. E Davi, ele abre esse testemunho. E os Salmos, eles são muito importantes nesse sentido. Eu acredito que o que eu vou falar agora, numa frase, pertence a um pregador chamado Charles Spurgeon. Ele dizia o seguinte, ele dizia que nos 66 livros da Bíblia, nos 65, era Deus falando com o homem, mas nos Salmos era o homem falando com Deus. É claro que quando Spurgeon falava isso, ele se referia ao poder do louvor, ao poder da oração, de como a oração é uma comunicação com Deus, de como o louvor você coloca a Deus a sua oração. E os salmos são isso, são canções, são orações cantadas. E no Salmo 27, Davi, ele começa abrindo o seu coração, revelando algumas coisas muito importantes acerca da fragilidade do homem em sua psicologia, em suas emoções. E ele vai dizendo que o Senhor é a salvação dele, mas ele apresenta algo evidente na relação emocional do homem, o medo. E ele vai e diz: a quem temerei? Sabe, o medo, ele paralisa o homem. O medo, ele reduz o homem a uma relação animalesca, uma relação que nós chamamos na história de terror, a relação de terror. E nós temos visto isso em nosso século. Nós somos testemunhas de quanto o terror provoca as pessoas. As pessoas ficam assustadas, amedrontadas, sem uma expectativa de futuro, de amanhã. Eu sou baiano e a minha terra tem sido assaltada por um medo, por esse terror, por conta da violência, por conta da crescente onda de assaltos. A gente pode ver isso no Rio de Janeiro. São Paulo também vivenciou isso. Mas não somente o terror que os homens provocam nos homens, mas também ao medo das coisas humanas, das coisas naturais. Neste dia que passou de ontem para hoje,
algo que, como um tufão, lá numa cidade, parece que chamada Rio Claro, eu acredito que o nome seja esse, no Paraná, 80% da cidade teve algum tipo de destruição. E isso provoca medo, provoca temor. A região ali do oeste do Paraná, eles estão sobressaltados pelo medo, pelo terror. E este é um terror das intempéries naturais. Então aqui, o salmista, o rei Davi, ele vai dizendo, olha, eu não temo nada, eu não tenho nada a temer. É claro que nós temos medo. Medo é uma reação natural do ser humano. Mas Davi está dizendo, eu não tenho nada a temer, porque ele tem uma confiança maior, ele tem uma proteção maior, ele tem algo que guarda a vida dele. Eu acredito que o maior medo do homem é o medo da morte. Em tudo que eu já li, em tudo que eu já estudei, é o medo da morte. Mas esse medo da morte, ele vem fantasiado de outros medos, de frustrações, de angústias. E as pessoas vão vivendo uma vida frustrada, uma vida sem expectativa. Algumas pessoas acham que a vida, para ser vivida em sua potencialidade, é conquistar as coisas, é avançar, é realizar todos os seus sonhos e todos os seus projetos. E aí a vida é uma vida de sucesso, é uma vida que deu tudo certo, que as coisas deram bem, aconteceram bem. Mas existe um dado, lá no Japão, numa nação altamente civilizada, altamente tecnológica, um povo que tem um brio, uma educação incrível. Hoje mesmo eu via na internet algo sobre o estilo japonês de ser, que falava da limpeza daquele povo, do cuidado em que eles têm em cuidar de que tudo esteja extremamente limpo. E ali está aquela nação. Mas, no meio daquela nação, extremamente avançada, em civilização, em educação, economicamente, há um dos índices mais altos em toda a história recente, o índice de suicídio entre os jovens. E aí eu me pergunto, com os meus botões, por que uma nação tão próspera, tão civilizada, tão admirável em sua história ancestral, que se ergueram de atos que eles tomaram que não eram legais, como na Segunda Guerra Mundial, a sua mudança de postura. Mas eles sofrem isso. E aí eu vou para a Europa, e quando eu vou para a Europa, eu vejo diversas nações civilizadas, porque a gente tem a síndrome do vira-lata, de achar que só a América Latina ou só a África é os coitadinhos, os sofredores. Mas o sofrimento, a angústia, ela é inerente à alma do homem. O homem teme, o homem sofre. E às vezes, na busca das coisas da vida, para preencher o vazio de Deus, eles não conseguem preencher. E ali na Europa, diversas nações, e aqui eu quero dar um exemplo, daqueles países que estão sofrendo guerra, como a Croácia, sabe? Como a Ucrânia. E a gente percebe que esses países que têm grandes oportunidades, que mudaram algumas coisas nas rotas deles, eles estão moralmente tristes, fracassados. Mas a igreja do Senhor está lá. Eu tenho um amigo, o pastor Antônio Delcio, um doutor em física, que tem uma formação na NASA, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus. Espero um dia eu posso ouvir um amém, trazer esse doutor para trazer uma mensagem missiológica aqui entre nós. Eu posso ouvir amém? É um homem de Deus, o doutor Antônio Delcio. E ele me falou algo que me impressionou. Ele disse, pastor Luiz Cláudio, eu estava num desses países do oeste, ou melhor, do leste europeu, eu não lembro-me bem o país, se Romênia, não lembro-me. E ele estava em um congresso de missões.
E eram 32 mil crentes reunidos. E um culto brilhante, um louvor brilhante. E ele colocando, apesar de ele ser capacitado em algumas línguas, mas não no romeno, ele colocando a simulação simultânea, né, de tradução para o português, para ele entender o culto. Ele dizia: ali eu sentia a presença de Deus. E faz lembrar de um culto que eu assisti na internet, de uma igreja histórica, não protestante. Eu não sei se eu vou mexer no seu brio de valores históricos, mas eu estava ali naquela igreja não protestante, assistindo aquele culto na internet, uma igreja histórica, no Egito, e eles adoravam a Deus e cantavam aos céus, rasgavam o céu naquele país que tem maioria muçulmana, e a glória de Deus vinha com tanto poder, com tanta unção. Isso tem uns 8 anos, e eu ali assistindo aquele culto pela internet, a internet dá essa chance a gente, e aqui na minha casa, na minha sala, com o meu computador, eu sentia a poderosa presença de Deus. Sabe, isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer quebrar barreiras. O Espírito Santo é poderoso para vencer as barreiras culturais, o medo, as angústias. Ele é o Senhor da igreja. Não vos deixarei órfãos. Se tem um sentimento frustrante em uma criança, é o sentimento de ser órfão. Eu conheço diversas pessoas que tiveram toda a sua vida frustrada por causa de traumas de não ter um pai, de não ter uma mãe. E aí se tornam adultos, mas são adultos infantilizados, traumatizados. Por quê? Porque não tem uma presença de um pai, porque não tem uma presença de uma mãe. Mas lá em João, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. E você sabe o que isso significa? Significa conforto, significa segurança, significa que você não tem nada a temer, porque papai está na casa, o Espírito Santo está na casa, ele protege você. Eu tenho um amigo. Hoje, generosamente, ele contribuiu com a minha vida. Os irmãos sabem que eu tenho passado alguns percalços. E, financeiramente, hoje ele fez uma contribuição generosa comigo. E ele é um engenheiro, trabalha para essas estruturas digitais mundiais. E ele me contava de uma viagem. E nessa viagem, ele dizia que estava em Los Angeles, lá no Vale do Sicílio, não é isso? Silício, obrigado, pastor. Da alta tecnologia. E ele dizia, lá eu estava em Los Angeles, depois fui para São Francisco, e eu dizia assim: Caleb, o que você viu? Ele dizia: eu vi tristeza, eu vi sofrimento, eu vi zumbis andando no meio das cidades, eu vi guetos de pessoas drogadas, sem Deus, sem vida, sem salvação. E aí nós conversávamos, eu e o Caleb, e ele dizia: aquela nação que tem Deus, aquele lugar que começou o avivamento, Los Angeles, começou o avivamento pentecostal na Rua da Azusa. Ele dizia: por que essa nação está desse jeito? Queridos, isso tudo é resultado de temor, de medo. Semana passada, sábado, eu fui para um aniversário de um amigo que tem sido um irmão para mim aqui nessa cidade. Ele veio do Tocantins, é um tenente reformado da PM do Tocantins, pastor Orlando. E eu não poderia faltar ao aniversário de um grande amigo. E nós pegamos o Uber e passamos um dissabor, não sabia que tinha ruas com nomes iguais aqui em Aparecida de Goiânia. Fomos para um lugar e era para outro. Isso provoca a nossa agenda, muda, né? A gente é sentimentalista. E depois, conversando com ele com jeito, conseguimos o endereço certo e chegamos ali. Tivemos um momento de alegria, de culto, e voltamos para casa. E quando nós pedimos o outro Uber para voltar para casa,
era um pregador pentecostal, aqui desta grande cidade. Um que há algum tempo era extremamente famoso no meio pentecostal das Assembleias de Deus da Grande Goiânia. E eu não o conhecia. Há tanta gente famosa no meio das Assembleias de Deus, na verdade, em Camboriú, nos Gideões. E ele começou a abrir o coração, falando que ele tinha vindo dos Estados Unidos, deixou para trás algumas coisas, deixou a casa lá para trás, nos Estados Unidos, por conta de uma situação burocrática. E aqui ele estava de Uber, trabalhando de Uber. E aí nós conversávamos, ele contava algumas coisas, falava algumas referências da cidade, de alguns nomes de pregadores, de pastores. E aí ele dizia uma coisa meia louca, sabe? Eu até olhava ali e disse, não, esse cara não é um goiano, esse cara é um baiano, está muito aberto. Desculpe o jeito de falar. Vocês vão me entender no que eu quero falar. Ele dizia, olha, eu sou amigo do Marco Ciliciano, aí mostrava as coisas e tal, os pregadores daqui. E aí eu olhava para a Vitória, tão linda sempre, né? E dizia, o senhor merecia pregar nos Estados Unidos, minha casa está em aberta, tire o passaporte, vá para os Estados Unidos. É claro que aquilo não me enche os olhos. É claro que aquela conversa foi uma conversa informal. Uma conversa de Uber, às vezes a conversa de barbeiro, de salão, é uma conversa terapêutica. Alguém está me entendendo ou não? Mas no final nós paramos na porta da minha casa. E eu olhei para ele e vi as frustrações dele. Abri também o meu coração e contei algumas frustrações. E ele me dizia assim, porque pelo menos o senhor é um grande pregador, um professor, porque o senhor não pega a sua carteira que está vencida, tira uma nova carteira e vai ser um Uber. E ali conversávamos possibilidades. E aí a Manuela, sempre a Manuela, a pastora Manuela, né? Ela disse, vamos orar. E aí nós oramos. Sabe o que cala fundo? Sabe o que é direção? Sabe o que é resposta? Sabe o que é segurança? Sabe o que é tirar o medo, a desconfiança? É falar com Deus. Não é, por favor, me entenda com todo o carinho do mundo. Não é a terapia com o psicanalista, com o psicólogo, com o psiquiatra. Não é o remédio controlado para dormir. É como diz Davi no Salmo 3. Eu falo com o Senhor, eu oro e logo eu durmo. A oração, ela é poderosa para responder às nossas inquietações. E Davi aqui, ele vai enunciando várias coisas, até que a gente chega. Por favor, eu vou pedir à pastora Rauena para colocar o 27:13 do Salmo. Até que Davi chega no penúltimo verso desta canção. E ele expõe algo que se parece com todos nós, com a nossa humanidade. Ele diz assim, pereceria sem dúvida. Eu falei, o medo do homem é o medo da morte. E ele disse, olha, sem dúvida, eu morreria. E aqui eu paro um minuto para dizer que tem pessoas que estão vivendo, mas mesmo vivendo, estão mortas. Porque não sonham, porque não têm esperança, porque não têm futuro. E aqui nesse momento, eu começo a falar de um valor extremamente importante para a fé, que é o valor da esperança. O Hatikva, né? Hatikva, ele significa esperança. Esperança. E Israel, na sua história, de mais de 3.000 anos, 3.500 anos, em sua história, em altos e baixos, quando ele foi lá para baixo, para a lona, quando não havia mais esperanças,
Quando Israel, eu acho que o diabo olhava para tudo que ele estava passando e dizia: acabei com esta nação, acabei com os filhos de Abraão, eu trucidei, dizia Satanás. Quando ele dizia: eles estão acabados, não há mais futuro, não há mais expectativa. Derrotei-os, não se levantam mais, foram sucumbidos no pó. Deus é especialista em pegar as nossas crises e no meio, onde não há mais esperanças. Eu amo Romanos capítulo 4, quando diz assim: e Abraão contra a esperança creu. E Abraão contra, porque não havia mais expectativas, não havia mais esperanças, mas a fé, ela é poderosa para gerar uma esperança, não em você mesmo, não nos homens, não na sociedade, não nos nossos valores culturais, mas uma esperança na promessa de Deus. Davi, ele foi duramente perseguido. Eu creio que o diabo, ele é um testemunha também das coisas que Deus promete a nós. A Bíblia diz que os demônios estão ao derredor. Eles estão ali enxergando. Eles sabem as promessas que Deus tem para esta casa. Eles sabem as promessas que Deus tem para cada um de nós. Eles sabem. E ele diz assim: não, eu vou tentar frustrar, eu vou fazer de tudo para essas promessas se acabarem, para que haja frustração. E existe frustrações, existe reveses. Tem hora que a gente olha o nosso histórico e diz: o que foi que eu fiz de errado? Qual foi o caminho que eu tomei? A gente anda por pseudos avivamentos, a gente pega falsas caronas, a gente anda com falsos amigos. É Paulo que diz, andar entre o perigo dos falsos irmãos. Está lá na sua carta, na sua segunda carta aos Coríntios. Andar no perigo dos falsos irmãos. Isso tudo frustra, isso tudo decepciona. Recentemente, o serviço de evangelização para a América Latina, chamado CEPAL, disse que entre os evangélicos, em toda a América, do Norte, Central e do Sul, há um índice alarmante de crentes frustrados, crentes que estão decepcionados com a instituição da igreja, decepcionados com a liderança, decepcionados uns com os outros. Isso gera sequelas, marcas. Mas, no meio dessas lágrimas, dessa desesperança, no meio de toda essa obra da carne, ainda há um fogo que arde, ainda há uma esperança. Neste dia de hoje, o Frank Graham, o filho do Billy Graham, estava mostrando a Manuela. Ele está num culto de milhares de pessoas em Buenos Aires. Agora, hoje, nesse dia de hoje, adorando ao Senhor, cantando em espanhol, em inglês, e eles reunidos e adorando ao Senhor. Sabe, não somente lá, mas na Guatemala, a gente vê a esperança no México, na Venezuela. Mesmo na Venezuela, com todo esse revés que ela tem passado econômico e político, a gente ouve alguns testemunhos. Eu tenho um amigo, um pastor chamado Joel, lá na cidade de Valença, na Bahia, e ele apoia alguns missionários na Venezuela. E ele mostrava para mim alguns vídeos e dizia: Deus continua no meio daquele povo, em todo o sofrimento que eles passam, há uma esperança viva. No capítulo 4 de Romanos, Abraão creu contra a esperança humana. Ele tinha uma esperança superior. No capítulo 5 de Romanos,
o apóstolo Paulo, ele amplia o olhar e explica que esperança é essa. Ele diz, essa esperança, aleluia, foi dada, lembra que eu falei do Espírito Santo? Está lá no capítulo 5 de Romanos, ele diz, essa esperança foi dada pelo Espírito Santo e ela não decepciona. É claro que há decepções entre nós, é claro que há angústias entre nós, mas o poderoso Espírito Santo está conosco para nos colocar de pé, para nos erguer, para curar os nossos traumas, para fazermos uma igreja forte nesta geração. Ele é poderoso para fazer isso. Mas adiante Davi diz, pereceria sem dúvida, se não cresce. Sabe, o grande segredo é continuar crendo. Eu tenho alguns amigos do meu curso de teologia lá com Josué Brandão e eu acabei criando um slogan, um chavão para aqueles alunos lá do Josué Brandão. E a gente brincava uns com os outros e dizia assim, crendo e melhorando. Crendo e melhorando. E eu me lembro de um aluno tão querido, o Nelson Oliveira. E o Nelson chegava e a Manuela disse, de quem é essa frase? Eu criava a frase e a mulher não sabia a autoria. Ela dizia, é do irmão Nelson, e eu ficava calado. Eu, como professor de teologia, tinha criado para eles, e aí o Nelson chegava, como é que você está, Nelson? A pastora Manuela chegava e disse, estou crendo e melhorando. E Davi diz assim, olha, eu morreria sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Talvez você chegou aqui desesperançoso, talvez você chegou aqui sem confiança nos homens. Talvez você faz a leitura de Jeremias 17, uma leitura anacrônica. Em Jeremias 17 diz assim, maldito o homem que confia no homem. E você talvez não confia mais em ninguém. Você não confia mais nesse pregador. Você diz, de onde veio esse baiano? E aí você gera toda uma desconfiança, porque o trauma é latente. Eu tenho vivido isso aqui na Grande Goiânia. Recentemente, deixa eu contar para você as minhas dores. Eu pedi um dinheiro a um pastor, e ele me passou um pito. A gente diz no Nordeste passar um pito. Era uma coisa tão pouca. Uma coisa que dá conta de pagar, por uma necessidade. Eu achava que eu tinha amizade com ele. Eu não vejo nada demais nisso. Davi fazia isso. Homens de Deus faziam isso. A Bíblia conta uma história de um homem que morreu endividado e deixou a sua família endividada. E quando ele chegou para fazer o milagre, o profeta, a mulher dele disse, este homem servia ao Senhor. A gente tem que parar desse legalismo bobo, dessa mentalidade pequena de achar que alguém que tem dívida é alguém que é mau caráter. Aí eu falo outra pesquisa. Uma outra pesquisa que li esta semana diz que 52% dos crentes estão em dívidas. Uma outra pesquisa que li diz que 56% dos crentes no Brasil estão em jogos online. Aí eu me pergunto o que significa isso tudo. Hoje pela manhã nós estávamos na escola dominical e o pastor me falou algo tão poderoso, a escola foi maravilhosa. A pastora Senira estava nos ensinando e a participação dos irmãos, e aqui eu abro um leque, venha para a escola bíblica dominical. Eu posso ouvir um amém? Amém foi tão frouxo, como diz lá na minha terra do Nordeste. Eu posso ouvir um amém? Melhorou, mas ainda pode melhorar esse eco, esse coro. E o pastor falou uma coisa incrível. Aqui comigo. Ele falava dos valores deles. Ele falava dos valores de caráter, dos valores... Eu estou nas entrelinhas, parafraseando o que o senhor falava.
E ele falava sobre juízo, sobre misericórdia. E ali nós conversávamos, e ele disse, eu criei um valor acima da expectativa do meu caráter, da minha cultura, porque Deus ele trabalha acima do bem e do mal. Isso é misericórdia, queridos. Se você tiver um olhar preconceituoso, um olhar de juiz, você ainda não leu nada da palavra. É Tiago que diz, você não é juiz, o juiz está à porta. Você precisa estender a mão, dar uma palavra de conforto. Se você não pode ajudar, então ore, oração é tudo. Você precisa ceder. E Davi, ele continua, pereceria sem dúvida se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aqui eu paro para dizer uma coisa. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. Deus é bom. Diga assim comigo, Deus é bom. Mas sabe qual é o instrumento da bondade de Deus? Os homens. Deus é bom, mas o instrumento da bondade de Deus são os homens. A gente acha que Deus vai vir, o anjo virá. Acontecem essas intervenções. Mas Deus quer usar você para ser bom com alguém. E quando Deus não usa o crente, Ele usa até o bode, Ele usa até o incrédulo, porque a glória é dele, Ele é bom, só Deus é bom. Eu me lembro uma vez, já contei isso aqui, e repito, alguém chegou à minha casa, e me pediu 1 quilo. Na Bahia, no Nordeste, não é como aqui, onde vocês têm 5 quilos de açúcar, 5 quilos de arroz. No Nordeste é 1 quilo de arroz, é 1 quilo de açúcar. Talvez por conta de uma expectativa social econômica. E aí chegou aquele homem na minha porta da minha casa, meio-dia. O tempo preparava-se para chover. Aquelas chuvas da Caatinga, tão torrenciais. E ele bateu a porta, eu abri. Ele dizia, eu preciso 1 quilo de açúcar. A minha feira estava acabando. Eu tinha 3 empregos. Mas sabe quando você está terminando a feira? Eu olhei lá no meu armário, tinha meio quilo de açúcar para fazer um café ou coisa do tipo. Eu disse, não dá para dar a ele, o que é pouco. E aí tinha 2 miojos. Os meninos sempre gostam dessas coisas, né? E aí peguei, botei num saquinho 2 miojos, levei até ele aqueles macarrões instantâneos, entreguei. Ele disse obrigado e saiu. Sabe, mulher sempre está ali sondando tudo. A mulher é um grande radar, não é verdade, meninas? Vocês têm inteligência emocional, principalmente quando é crente. A Manuela chegou para mim e disse, o que foi que aconteceu? Aí eu tenho que entregar o relatório, né, pastor Ailton? Eu disse, alguém me pediu 1 quilo de açúcar, a gente só tem meio quilo, e eu dei 2 miojos. E ela reclamou comigo, disse, mas ele pediu açúcar, você dá miojo, não tem nada a ver. De repente ele quer fazer algo, ele precisa do açúcar para fazer algo. Eu falei, mas a gente, ela disse, a gente compra depois, a gente vai aqui num desses, né, mercearias que tem e compra mais 1 quilo. Mas dê a ele o que tem, só tem meio quilo, dê o meio quilo. Eu olhei ali e disse, tem que aprender com ela. Peguei o meio quilo, abri o portão da minha casa naquela rua, olhei para um lado, olhei para outro, viu, pastor Ricardo? Ele tinha sumido. Sabe aquela satisfação? Disse, ele foi embora. Voltei na cozinha, lá está ela. Cadê? Eu disse, ele sumiu. Aí ela, procura ele que você acha. E o tempo está armando para chover. Aí começou aqueles pingos grossos, que vai cair aquela chuva torrencial. E eu saí, a chuva caiu, me molhou. Ultrapassei as minhas ruas, fui para uma outra rua. E lá está ele. Chego até perto dele. Digo assim, moço, eu tinha açúcar, mas não tinha 1 quilo. E fiquei sem jeito de te dar. Mas o senhor aceita?
Ele olhou para mim, com o corpo todo molhado da chuva, eu molhado. Mas sabe, quando as lágrimas caem no meio da chuva, e você percebe que aquilo não é chuva, é lágrima? Entreguei a ele o açúcar. Não sei se ele era crente, porque crente passa essas situações também, tá? Não sei se ele era incrédulo. Mas naquele momento, quem foi abençoado não foi ele, foi eu. Quando eu dei a ele aquele meio quilo de açúcar, ele olhou para mim com os olhos em lágrimas e disse uma expressão que me marca até hoje, por isso que eu estou aqui falando com a voz embargada. Ele disse assim: Deus te abençoe. Sabe, tem pessoas que não acreditam mais que Deus pode usar pessoas. Talvez você não me veja muito falar em línguas estranhas, mas eu quero dizer que eu sou extremamente pentecostal. É porque entre falar em línguas estranhas e provar amor missionário, provar a bondade, eu sempre vou estar mais aberto ao fruto do Espírito do que aos dons do Espírito. Inclusive, eu até pedi isso a Deus. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor me usa em profecias, mas entre o Senhor me usar em profecia para que alguém me ache alguma coisa e eu estar pregando e a profecia fluir na palavra, eu prefiro que seja assim. Deus, por favor, faz isso comigo. E eu prefiro dessa maneira. Eu já estou encerrando. Vocês sabem que eu era batista. E a minha experiência com a Assembleia de Deus, ela aconteceu de uma maneira muito fantástica. Porque o poder de Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Eu tinha 16 anos. Não era batizado com o Espírito Santo. Eu vinha do trabalho, da cidade de Feira de Santana, do comércio. Comecei a trabalhar com carteira assinada com 13 anos de idade. E ali eu vinha do comércio e aproveitava a bike para andar de bike. Minha cidade é uma cidade como Anápolis, em tamanho, em população. E eu encontrei uma senhorinha das Assembleias de Deus. E ela me parava nas tardes do sábado para que a gente estudasse a revista da escola dominical. Eu era batista, eu não estudava a revista das Assembleias de Deus. Mas ela falava com tanta ternura, com tanto amor, que eu parava ali todas as tardes para dar um tempo com ela, para ela orar por mim, para ela fazer aquela limonada que ela fazia maravilhosa, para ela me servir um bolo, uma torrada. E ali nós construíamos uma amizade. E ali ela começou a me falar do poder de Deus. Ela começou a me falar do Espírito Santo de Deus. Eu já tinha ouvido falar, mas aquilo tudo era diferente. E um dia, a irmã Isabel, com seus mais de 80 anos, naquela casa tão simples, olhou para mim e falou algo que me marcou profundamente. Ela disse assim: irmão Cláudio, a minha família, nós viemos da Europa para aqui, fugindo dos auspícios da Segunda Guerra Mundial. Nós somos judeus. Eu aceitei a Cristo na Assembleia de Deus. A minha família não. O meu sobrinho é o dono todas essas terras aqui, dessas fazendas, é um judeu, não crente. Mas eu entendo que a minha vida ganhou significado, sentido, quando eu entreguei ela a Jesus. Até aquele momento eu não entendia essa coisa de igreja e de Israel. Eu achava tudo muito igual. Mas a partir da irmã Isabel, a partir da promessa de Deus, eu já estou encerrando. Mas eu quero dizer que este salmo é um salmo, e aqui eu quero dizer que quando o pastor Sami cantava essa canção, que tem um cunho escatológico, você percebeu isso, né? E ela fala de esperança, né? Este salmo que nós lemos alguns versículos, ele é muito lido nas práticas dos judeus hoje. E eles leem esse salmo dizendo assim:
o Messias virá, o Messias virá. Em algumas festas, eles leem esses salmos durante 50 dias, a cada dia, de uma festa a outra, eles leem esse Salmo de Davi, o Salmo 27. E quando eu estava olhando esse histórico do Salmo, eu fiquei lembrando assim, Israel tinha tudo para ser destruído, mas a mão de Deus poupou a Israel. Segura comigo. A igreja foi duramente perseguida. Israel foi duramente perseguido. A igreja foi duramente perseguida. A igreja tinha tudo para ser destruída, sucumbida na história. Mas ela se levantava cada vez mais. Nós estamos passando um período extremamente difícil. Uma penumbra cinzenta se instala no meio de nós, sentimental, onde há muitas frustrações, onde há muitas pessoas frustradas. Mas ainda hoje, passa para mim para o verso 14, pastora. Ainda hoje, o convite da esperança do Senhor, no cântico de Davi é esse: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Deus quer fazer algo, e Ele vai fazer. Eu estou trabalhando numa empresa terceirizada no IFG, na reitoria. E essa semana eu me encantei com um fato. Um jovem que era um cristão pentecostal, mas ele casou com uma católica e foi para o catolicismo. Ele é um dos funcionários técnicos do IFG. Eu falava com ele algumas coisas sobre a esperança, sobre os justos. E eu sou uma pessoa que teologicamente eu não tenho uma admiração teologicamente por muita gente. Todo professor é chato. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então, teologicamente, eu acabo não tendo muita admiração por muita gente, teologicamente. É claro que eu admiro as pessoas em seus valores, em suas culturas, em suas ações. Mas ele começou a falar comigo numa linguagem tão grande, falando algumas expressões do hebraico, algumas expressões da teologia, algumas expressões da fé judaica. E eu dizia para ele, não, olha, mas isso aqui, e o catolicismo, ele disse, não, eu sou católico, mas eu quero algo maior. E eu olhava para ele, dentro de mim, e o Espírito Santo me queimava e dizia, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Sabe, ele não nos deixou órfãos. Ele entra onde a gente não entra, Ele é poderoso. Fica de pé, eu preciso orar com você. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a um novo patamar. Eu não acredito que Deus me colocou aqui no meio de vocês sem propósito. Vocês têm sido uma bênção na minha vida. Vocês têm sido uma bênção na minha vida. Sabe? Mas há todo um propósito de Deus. Há toda uma razão de Deus em estar aqui. E a gente precisa avançar, a gente precisa se irmanar, se amar mais. Se alguém pedir para você 1 quilo de açúcar, não ofereça o miojo, porque não tem sentido. As pessoas precisam ser atendidas em suas necessidades. Faça mais, deixa que você seja um canal da bondade de Deus. Olha aqui para mim, eu já estou encerrando, mas eu preciso terminar com essa palavra. Você quer o Espírito Santo? Você quer falar em línguas? Deixa que antes do poder sobrenatural, carismático, pentecostal, deixa que antes a bondade de Deus passe por você. Amém? Faça isso. Eu vou convidar você a sair do seu lugar, a vir orar comigo aqui. Eu acredito que a nossa igreja, Deus está convidando ela para um impacto, para um avivamento. E Deus, Ele vai pagar essa conta, não vai ser o seu bolso, não. Deus não precisa de homens, Ele usa homens por graça e misericórdia. Ele nos usará,
mas Deus tem algo muito grande a fazer com esta igreja. Amém? E Deus vai fazer. Há promessas neste lugar. Há profecias neste lugar. Sai do seu lugar, por favor. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos quebrar um pouquinho dessa coisa. Vem orar aqui comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto você vem, eu já me sinto pastor com vocês, mesmo auxiliar. Tudo bem, meu pastor? Com todo carinho. Eu quero cobrar vocês para na sexta-feira estar na oração. Sem oração não vai, igreja. Eu estou aqui para ajudar, os pastores estão aqui para ajudar. Pode pegar o meu telefone, pode pegar o telefone da pastora Manuela, pode abusar de madrugada, pastor igual a médico, pode fazer isso, amém? Pode abrir o coração, pode rasgar, pode dizer os seus dilemas, os seus traumas. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Apesar de estar no meio dos goianos, eu continuo baiano. Então, baiano abraça, baiano é entrão, tá? Baiano beija, baiano aperta a mão. E é por isso que a Manuela, eu digo para ela, você é política, ela sabe sair falando com todo mundo. Então, eu vou quebrar um pouquinho dessa formalidade, tá? E eu vou chegar em você, porque eu quero chegar em você com amor. Isso faz parte de um pouco da minha cultura. Meio nordestino, você está me entendendo? Esses dias, às vezes, eu abraço o pastor. Não é verdade, pastor? Às vezes eu percebo que ele fica sem jeito. Né? Eu abraço assim, ele fica todo sem jeito. Eu disse, meu Deus do céu. Né? Mas vamos nos irmanar, porque algo poderoso vai acontecer. Eu estava lá numa reunião com o pastor Clarimundo e o Espírito Santo falou comigo, vai e fale isso e isso com ele. E como eu falei a vocês, eu não gosto de estar. E aí eu esperei uma hora sem ninguém, cheguei ali no ouvido dele e falei isso, diz o Senhor. Para que a glória seja de Deus. Deus quer fazer algo maior, mas Ele vai curar os nossos traumas. Ele vai nos colocar de pé. Não desconfia desse baiano, não. Bom é Deus, tá? Mas eu estou aqui para ser seu irmãozão, para ser aquele que está contigo, para entender você. Vamos orar. Eu sinto a presença de Deus. Senhor, obrigado pela igreja que nós congregamos, esse aprisco tão amoroso. Senhor, algumas pessoas chegaram aqui com tantos medos. Há um medo para o dia de amanhã. Há um medo em relação à sua vida social, à sua vida emocional, à sua vida biológica. Tem pessoas que carregam frustrações em casa e não contam para ninguém. Que carregam traumas, que carregam dores e não têm confiança em ninguém. Elas dizem assim, eu não posso confiar em ninguém. Senhor, quebra essa desconfiança. Nos faz amar uns aos outros. Gera em nós uma loucura do Evangelho vivo. Quebra esse formalismo, Senhor, porque nós somos pentecostais. Não dá para ter formalidades no meio do avivamento. A gente vai entrar na vida uns dos outros, mas vamos entrar com amor, com carinho, com gentileza. Entrar para curar, para deixar Deus nos usar. Faça isso, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor vai levantar esta igreja como um farol. O Senhor vai levantar esta igreja como um farol. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está falando comigo. Que tem algo muito grande a fazer neste lugar. Mas é preciso que a gente entregue para Ele. Entregue para Ele. Tem uma palavra que Deus diz para Abraão. Abraão, sai da tua terra. Esses dias o pastor Ricardo pregou sobre isso poderosamente. Que significa um encontro de Abraão com o propósito de Deus. Ele falava sobre isso e eu ali anotava tudo. Uma mensagem maravilhosa. Mas lá no capítulo 22, Abraão tinha perdido a ideia desse chamado. Abraão tinha perdido a ideia do encontro. E Deus diz assim, sacrifique Isaque, para você se reencontrar com o propósito que eu tenho contigo. Às vezes eu olho para a minha vida e vejo muitos sacrifícios de Isaque. Muitas frustrações. Sabe, é frustrante quando Deus diz sacrifica Isaque. Mas Deus não quer matar Isaque.
Deus não quer matar o teu Isaac, Deus não quer frustrar você. Ele quer que você reencontre o propósito. Senhor, esta igreja tem um propósito. E nós vamos viver tudo isso que o Senhor tem para fazer. Nós seremos cabeça e não cauda. Estaremos por cima e não por baixo. Essa igreja tem um propósito missionário. Neste púlpito, pessoas de muitas nações vão estar aqui ainda, porque Deus tem prometido isto para esta igreja. Pessoas aqui serão bênçãos para outras nações. Jovens andarão, Pai, prósperos. Haverá uma grande onda de prosperidade. O Senhor vai exaltar os teus filhos. Nós vamos comer o melhor desta terra. Tu tem coisas poderosas para fazer. E nós nos abrimos para que o Senhor faça isso. Somos teus servos. Queremos obedecer a tua voz. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Se Deus estava pedindo para você sacrificar Isaac. Quando eu cheguei aqui, o médico olhou para mim e disse: eu não sei o que você tem, mas eu acho que você vai morrer. Porque você tem que tomar morfina, você tem que isso. Eu fiquei mazão. É o APA, né, que chamava antigamente, eu não sei se ainda o nome é esse. Sem expectativa, sem nada. E ali eu fiquei mais ou menos uma semana sem comer e beber água, sem nada, não é isso? Não podia comer, não podia beber. Quase 10 dias, tomando morfina. E um dia uma pessoa chegou para mim e disse: todos os exames estão dizendo que você não tem nada. Você faz todos os exames, sabe aquele exame de entrar, exame de sangue, você não tem nada. Eu disse: mas eu sinto dor. Eu grito, eu sofro. E uma pessoa, no meio da sua simplicidade, uma senhora que estava visitando o filho na enfermaria, disse assim: isso é coisa da alma. Se os exames estão tudo normal, né? A dor que você sente não é no corpo. Eu digo: mas eu tomo morfina. Ela disse: mas a dor é da alma. E ali sempre orando, e Deus falou comigo: sacrifica o teu Isaac. Eu quero que você reencontre. Deus vai fazer isso conosco, igreja. Amém? Essa igreja tem um reencontro com um avivamento. Mas eu vou pedir algo aqui, por favor, com todo carinho, com um carinho, um profeta da palavra. Não se intimide, seja ousado, participe da comunhão do corpo de Cristo uns com os outros, quebre as barreiras, porque esta casa será conhecida como um farol de Deus na grande Goiânia. Volte para o seu lugar, adorando o Senhor, cantemos ao Senhor, em nome de Jesus.